O que esperar do João Fonseca no retorno às quadras em Buenos Aires? Ele é favorito? Quais são as chances, quais são as expectativas do João nesse torneio? A gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Começando o vídeo aqui, então, pessoal, já deixa aquele ace no like e também dá aquele winner na inscrição do canal, meta de 12 mil inscritos, isso ajuda demais, você não sabe como que ajuda o canal. Bora lá então, o João Fonseca retorna às quadras semana que vem no ATP 250 de Buenos Aires, lembrando que ele é o atual campeão, defende o título e defende 250 pontos aí no ranking, então ele tem uma responsabilidade, entre aspas, uma pressão aí por defender o título e também defender esses pontos, tá? Só que antes de colocar a minha opinião aqui sobre o que esperar do João Fonseca, vamos dar uma relembrada de leve aqui, quem que está jogando o torneio bem rapidinho, e aí a gente já coloca a nossa opinião aqui na sequência. Eu estou no site aqui do Argentina Open, ainda não tiraram o Musetti não joga o torneio, Cerúndolo joga, Darderi, o João, Baez, Sonego, Altmaier, Carabelli, Miller, Berrettini, Etcheverry, Dunzunhur, são alguns dos principais jogadores aqui que irão jogar o ATP 250 de Buenos Aires. Por que eu estou trazendo esses jogadores aqui, colocando aqui quem que são os principais, né? Principalmente o Cerúndolo e o Darderi, que estão à frente do João no ranking, o Baez, que é um cara tradicional também, são os jogadores aí, os principais favoritos, junto com o João. O João ele vai entrar como um dos 4 principais cabeças de chave, começando na segunda rodada do Argentina Open. Então ele pega uma rodada de bye e depois estreia na segunda rodada do torneio. Então ele tem um jogo a menos que os outros jogadores que têm ranking pior ali do que os 4 primeiros melhores ranqueados, que são os 4 principais cabeças de chave do torneio. Então, voltando aqui para mim, por que eu coloquei os principais jogadores aí? Primeiro, para vocês verem quem são os principais concorrentes do João, quem são os favoritos. E vocês viram, né, que por ranking, sim, o João está entre os principais favoritos. Mas, nessa ocasião, que nesse torneio, eu vou ficar um pouco mais no resguardo, né? Eu vou colocar a expectativa um pouco mais moderada no torneio do João. Por quê? O João Fonseca, ele no ritmo, cara, ele era muito favorito a esse torneio, porque o Musetti não tá jogando. O Musetti saiu, deu out. E sobram os outros jogadores que estão ali muito próximos do João, ou o Cerúndolo, que é o melhor ranqueado agora nesse momento. O João venceu no passado na final. Então, são jogadores ali que realmente o João poderia ter um favoritismo. E olhando, assim, os jogadores um por um, cara, para mim o João é o mais habilidoso. Só que a gente tem que considerar para essa análise o momento atual. Então, vou ser conservador, tá, nessa análise aqui. Eu acho que o principal ponto aqui, as principais expectativas para o João, a gente tem que pensar em um João que consiga desempenhar em quadra um ritmo de jogo no nível ou próximo do nível dos últimos que ele teve, um nível que ele consiga competir. Então, como o João ele ficou desde Paris, lá aquela segunda rodada que ele perdeu para o Khachanov, e ele ficou, então, depois fez um amistoso com o Alcaraz, depois foi jogar a primeira rodada do Australian Open, perdendo os 2 primeiros torneios aí do ano de 2026, Brisbane e Adelaide, pela contusão, pela lesão na lombar. Então o João ficou muito tempo sem jogo, jogou o Australian Open e acabou no jogo lá, a gente viu, ele não tinha o ritmo, ele não tinha condições de vencer aquela partida contra o Spizzirri. Realmente o João estava muito aquém, porque a contusão, a lesão tirou dele toda a preparação, tirou o ritmo de jogo, tirou o treinamento e ele estava realmente fisicamente muito abaixo. Mesmo que ele tivesse jogado com um jogador de ranking pior, era muito provável que ele perdesse aquela partida, já que no nível profissional precisa estar 100% para poder competir. Então, naquele caso, ele foi muito prejudicado e esse lapso de tempo tirou tudo isso do João. Ele teve aí cerca de 15 a 20 dias de treinamento entre o Australian Open e recuperação para poder jogar o Buenos Aires, contando os próximos dias, né? Vai dar uns 20 dias mais ou menos. E o João Fonseca, a gente viu vários treinos dele durante a semana, parte física, fez ali uma avaliação da parte dos músculos, do movimento, para procurar prevenir, corrigir algumas coisas. Então ele está cuidando dessa parte física. Só que ainda a gente não sabe como que isso vai afetar o jogo dele. Ele não vem em uma sequência de jogos, ele vai buscar, então, em Buenos Aires, ganhar a sua primeira partida, que eu acho que é muito importante, e aí dar uma sequência no torneio, procurar crescer durante o torneio.
Então a minha expectativa com o João aqui nem é que ele vença o torneio, até acho que é difícil um pouco considerando toda essa avaliação que eu coloquei aqui, dele estar voltando de uma lesão, dele ter perdido toda essa parte de preparação dos torneios principais aí do começo do ano. Ele estava sem ritmo, então ele pegou esses 15 dias, provavelmente aí a gente não teve as imagens todas dos treinos, só alguns cortes. Ele focou muito nessa questão do físico, provavelmente. Então a gente tem que ver como que ele vem fisicamente e na questão de ritmo de jogo, né? Além da parte de física, o ritmo é muito importante. Como é que ele tá, o controle, a aceleração, os erros, como é que ele tá nos golpes. Então tudo isso a gente vai ter que ver no torneio de Buenos Aires. Então, colocando tudo isso, eu coloco uma expectativa mais moderada, pensando principalmente em um João entrando no torneio buscando pegar esse ritmo, vencer ali 1, 2 ou 3 partidas. Se ele vencer 3 partidas, ele já estaria, né, na final, mas acho que 2 partidas para chegar a uma semifinal seria um resultado bem plausível, tá? Então, minha expectativa com o João é essa: buscar o ritmo, vencer 1 ou 2 partidas para poder chegar bem para o Rio Open. Acho que Buenos Aires, sim, ele é um dos melhores jogadores, na minha opinião, já coloquei aqui, olhando ali cada um, cara, eu escolho o João com certeza em questão de habilidade e nível de jogo. Eu acho que o João é o melhor desses caras aí. Porém, olhando o momento atual, isso equilibra muitas coisas e eu acho realmente aí então que talvez Buenos Aires fica um pouco difícil para ele, e aí sim, buscando todo esse ritmo, vem o Rio Open e aí ele pode ter uma chance concreta de vencer o Rio Open, porque basicamente os mesmos jogadores que estão em Buenos Aires vão jogar o Rio Open. Então, cara, acredito muito nessa preparação em Buenos Aires para chegar forte no Rio Open e aí desempenhar, quem sabe, buscar o título. O João, sempre aí, quando ele cai em uma primeira semana, não tô dizendo que isso vai acontecer, tô torcendo para ele chegar à final e vencer e ser bicampeão, ele volta muito forte na segunda. Então penso que ele chegará muito forte no Rio Open. De toda forma, mesmo caindo cedo ou mesmo que for campeão, ele chega muito forte no Rio Open. Não sei o que você pensa, coloca aí nos comentários. Então minhas expectativas são essas. E aí, pessoal, só antes de finalizar o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele winner na descrição do canal, um ace no like, isso ajuda demais, hype o conteúdo, se quiser apoiar a chave Pix na tela, e também o canal secundário, Grão Willy, tá aqui na descrição, tô trazendo conteúdo diferente no primeiro comentário fixado, beleza? Se puder hypar o nosso conteúdo, ajuda demais também, e vamos trazer muitos vídeos aqui, tá? Muitos vídeos falando aí de Buenos Aires, falando do João, falando do Guto, que joga quali do Rio Open, então a gente vai trazer muita coisa aqui, então não deixe de acompanhar o canal. E é uma forma de ajudar, se inscrever, deixando o like, confira se você é inscrito, tá aqui embaixo, o botão não custa nada e ajuda muito. Então, galera, é isso daí. Eu espero realmente que o João Fonseca consiga o ritmo, que ele esteja bem fisicamente, porque se ele conseguir isso, o jogo ele tem. Durante o ano, a tendência é o João ir crescendo e aí buscar aquela regularidade em sequência que ele tanto fala, né? Concordo com ele, é um dos próximos passos junto com a parte física. E aí o João pode conquistar coisas maiores e tem boas chances aí de ir bem nos principais torneios do ano de 2026, já que o mês de janeiro foi um ano aí para esquecer, né? O João Fonseca realmente sofreu muito aí com a lesão e com a falta de ritmo. Isso tirou o mês de janeiro do nosso Joãozinho. Beleza, gente? Meu muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, até a próxima. Fui!